Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. No coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. No coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para levar a todos vocês mais uma palestra do Centelha Divina. É o nosso dever como cristão, nesse movimento espírita no qual estamos, divulgar a doutrina de Jesus, divulgar tudo aquilo que serve para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento e para nos dar força para alcançar a angelitude. Antes, porém, vamos ler um pouco do livro Espírito da Verdade, o mal contra o mal, o pró ou contra, o mal e o bem. Entre o bem e o mal não existe neutralidade. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Escondendo-nos na sombra, ou revelamos-nos na luz. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjado o mal, em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais nos quadros da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que
dinâmica do Cristo ou do Criador, o bem maior relativo a interesses espirituais de todas as criaturas. Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento junto do Senhor. Quem não é contigo é contra, quem não é comigo é contra a mim. E a necessidade mais imperiosa da nossa alma é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condição de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação, respira a distância do apostolado com Jesus, para assegurar-nos a firme atitude na senda reta. Trazemos dentro de nós a consciência da afeição do porta-voz do roteiro exato. Nós, nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que te não abandones a neblina dos valores indizíveis. O estacionamento no mal, ou a ascensão para o bem com Jesus ou distante dele. Isto significa que estará ao lado do Cristo, desprezando agora a suposta facilidade que gerará depois as dificuldades reais, ou abraçando hoje a cruz do caminho que amanhã conferir-te-á galardão no imarcessível triunfo. Emmanuel. Agora vamos estar com o nosso irmão Léo Paraná, com o tema Espiritismo, conflitos relacionais. Meu querido irmão, sucesso, que Jesus te ilumine agora. Olá, meus irmãos do Centro Espírita Centelha Divina, forte abraço a todos. Hoje a gente vai dialogar, eu sou Léo Paraná. Hoje nós iremos dialogar sobre espiritismo e conflitos relacionais. Esse foi o tema proposto. E de antemão eu quero desejar a todos saúde, equilíbrio, harmonia, muita temperança, desafios, e que você possa sair nutrido de todos os desafios. Vejam, coisas importantes há de se falar sobre esse tema. A primeira delas é a interação humana. Ela é intensa, ela é contraditória, ela dá conta de uma lógica que não é essa lógica matemática que a gente conhece. E, portanto, a gente vai começar a observar o que eu vou conversar com vocês aqui agora sobre uma outra perspectiva. Não essa perspectiva extremamente métrica, enquadrada, que a gente está acostumado a lidar e que muito se é falado. Algumas interações, elas se explicam a partir de um protótipo inicial que foi estabelecido lá na infância. E aqui a gente precisa falar sobre um psiquiatra inglês famosíssimo na área da saúde mental chamado John Bowlby. John Bowlby, ele foi filho do cirurgião da corte inglesa real, da corte real inglesa, e ele foi um filho que se ressentiu muito da ausência da mãe, porque na época em que ele nasceu e na infância dele, tinha uma ideia geral, tida como verdade, de que se a gente desse muito carinho e atenção aos filhos, eles se tornariam pessoas despreparadas para o mundo. E isso não era questionado, inclusive na ciência. Assim, era comum, na época de John Bowlby, os filhos verem a mãe apenas
1 hora por dia. 1 hora por dia naquele chá da tarde de Londres, naquele horário específico. Era tudo cronometrado e milimetrado. E ele se ressentia muito disso, da ausência da mãe. Ele sentia muita necessidade de carinho. E estabeleceu no âmago dele uma mãe substituta, que foi a babá. Ele relata num dos livros, numa das bibliografias dele, numa das biografias dele, que ele foi o pior momento da vida dele quando a babá saiu, deixou de trabalhar na casa dele. E isso explica o porquê John Bowlby foi tão afeito a entender quais são os laços relacionais entre as pessoas. E isso explica, inclusive, o porquê que ele criou uma teoria específica sobre isso, uma teoria com uma complexidade e uma riqueza sem igual no meio da psicologia, que é chamada de teoria do apego. Então aqui a gente já tem um ponto principal e eu quero marcar para vocês, que é a história do indivíduo, notadamente na infância. Ela traz muito de quem ele é agora na fase adulta ou na fase posterior, seja ela qual for. Então, quando a gente olha o indivíduo, a gente também tem que buscar entender a sua história enquanto indivíduo, para poder compreender o porquê que ele faz aquilo daquela forma e porquê que as coisas acontecem daquele jeito, com aquela intensidade, naquele grau, para poder não fazer interpretações erradas e nem julgamentos. Se Bowlby teve esse distanciamento, ele tentou explicar isso ao longo de sua vida e dedicou mais de 50 anos de sua vida explicando isso. Ele foi responsável por explicar para a ONU no pós-Segunda Guerra Mundial por que os jovens tinham instalações, alimentos, cuidado do melhor possível nas creches estabelecidas no pós-guerra pela ONU, porque a gente teve uma devastação na Europa, muitas crianças ficaram sem pais nem mães, então essas crianças foram direcionadas para a creche. As babás das creches eram enfermeiras, os professores das creches eram professores, em grande maioria, universitários. As instalações eram de excelente qualidade, a alimentação balanceada, o conforto, tudo. Mas por que 73% dessas crianças, quando chegavam na primeira juventude, tinham traços de delinquentes juvenis? Tinham o que hoje se chama de transtorno opositivo desafiador, que são crianças que não se dão bem, não se adequam às leis, às normas, aos convívios sociais, sentem prazer em disputar a autoridade, em desfazer a autoridade, e a dinâmica da vida delas se estabelece nesse aspecto. Aí, John Bowlby conseguiu descobrir, através de diversas horas de observação, de estudo cuidadoso do comportamento, das reações humanas, que a ausência da constância de uma figura materna, ou melhor dizendo, uma figura de cuidado, provocava angústia nas crianças e nos bebês. Angústia de tal forma que essas crianças criavam um padrão dentro delas, um estilo de apego, melhor utilizando os termos de Bowlby, que era um estilo que não se interessava por nenhum tipo de contato com outro ser humano, de vinculação. Um estilo raivoso, intenso, afastador até, que se caracteriza hoje pelos traços do que era comumente chamado de delinquência juvenil, mas hoje é uma espécie de um transtorno de comportamento descrito pela medicina. São pessoas raivosas, que não aceitam a autoridade, que gostam de destituir a autoridade alheia, que combatem qualquer noção de ordem e de respeito. E foi isso que aconteceu.
Explicando isso, John Bowlby ganhou um lugar especial na ciência. E olha que ele já tinha muito respeito no meio acadêmico, porque inclusive foi ele que fez a biografia de Charles Darwin. E vamos só lembrar que Charles Darwin é talvez um dos maiores nomes da ciência na história do planeta Terra, se não o maior. Então, ele ganhou respeito e ele, a partir disso, desenvolveu a teoria do apego, que é a base do que a gente vai falar aqui hoje para poder explicar esses conflitos relacionais. Então, rapidamente, já chegando no ponto central que eu vou explicar ao longo desse diálogo com vocês, eu vou dizer para você que está me assistindo aqui que os conflitos relacionais podem ser uma remontagem de um conflito passado, de uma reação a um conflito passado que ainda não foi organizado sentimentalmente no mundo mental do indivíduo. E para poder fazer esta organização, esta adequação de forças inconsistentes, constantes, catastróficas até, que pulsam dentro do indivíduo, ele precisa repetir esse processo, dar um loop, revivendo as angústias daquele passado doloroso, angustiante, catastrófico. É aí que você vai entender que quando você está com seu par, marido, mulher, namorado, noivo, e que de repente, por uma questão simples, vem um grau de intensidade de reação, um conflito aparentemente pela lógica inexplicável, você vai entender que naquele momento algo do inconsciente dele surge e angustia ele. Algo que a consciência não tem clareza, mas que remonta àquela situação que ainda está por se organizar e que abala o repertório sentimental do indivíduo, agitando ele, e que ele precisa deslocar isso numa direção para poder se aliviar dessa angústia, que ele não sabe de onde vem, ele não tem clareza de onde vem, mas que o corpo sente. E com quem é que ele vai fazer esse tipo de coisa? Com você, claro. Você que é a pessoa que tem profundo afeto por ele, que ele tem profundo afeto por você, que vocês têm uma interação já regular, que vocês dedicam parte dos mais íntimos sentimentos um ao outro. Então é a você que ele vai endereçar esse quantum de energia pulsante. Você vai me dizer, Léo, isso é injusto, isso é incorreto, isso está errado. Eu vou te dizer que, do ponto de vista da lógica, você está certo em afirmar sobre isso. Mas do ponto de vista da inteireza, da complexidade da existência humana, você está olhando apenas um filete de um todo muito grande, muito intenso. O ser humano, ele também tem aspectos que a nossa lógica ela não explica. E é preciso ultrapassar esses liames da lógica matemática quadrada, métrica convencional, para poder encontrar caminhos para se relacionar melhor. E é sobre isso que eu vou falar para você. Se ele endereça a você as ofensas, as angústias, os conflitos, é porque, primeiro, ligação afetiva você tem, porque ninguém diz desaforo a um estranho na rua, do nada, simplesmente. A gente, normalmente, os nossos principais conflitos são com pessoas que a gente ama verdadeiramente, com pessoas que a gente tem traços afetivos, com pessoas que a gente não conhece, a gente sequer olha. Então, o primeiro ponto é,
Se você está sendo ofendido, violentado, agredido a algo na relação de vocês que é importante para a parte que ofende. Segundo, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e isso o Espiritismo explica muito bem. As relações elas não são saudáveis na maioria das vezes. O mal predomina. Há uma dificuldade de comunicação, de entendimento, de endereçamento de sentimentos bons aos outros, de compartilhamento de interesses. Essa é uma dificuldade muito clara e óbvia no nosso planeta, nos seres humanos desse planeta. Então, o que vai acontecer é que, na hora que eu estou angustiado, eu não vou saber pedir socorro. Eu, por conta de meu atavismo, o meu passado enraizado nas experiências que estão no inconsciente, no profundo do meu inconsciente, eu vou brigar, eu vou lutar, eu vou me defender, eu vou agredir, eu vou fugir. Muito mais dificilmente, muito mais raramente, eu vou sentar para dialogar, expressar meus sentimentos e dizer, eu estou sofrendo e eu preciso de ajuda, socorro. E é você quem vai me ajudar. Quem é que faz isso nesse planeta? É muito mais comum o primeiro exemplo de atacar, de gritar, de bater, de ofender, porque a gente ainda está no nível de maturidade fora do comum. Muito precoce, muito infante do ponto de vista espiritual. A gente não consegue lidar com nós mesmos, com os nossos conflitos íntimos, com as nossas angústias, então a gente projeta no outro. Então toda vez que alguém agredir você, é um pedido de socorro. Como uma pessoa que não fala português, só fala japonês e está aqui no Brasil e não sabe se expressar direito. O que vai acontecer? Vão ocorrer falhas na comunicação. Vão ocorrer agressões, ofensas, injúrias. E eu não estou pedindo para você, e eu preciso deixar isso claro, que concorde com isso. A minha proposta hoje aqui é fazer você entender que o agressor, ele está adoecido. Que você deve sim tomar as providências para poder interromper o processo de agressão, de injúria e não jogar pólvora. Porque quando a gente não compreende exatamente o processo que está em curso, a tendência é que a gente alimente esse processo de modo a piorar. E a proposta hoje aqui é que você aprenda do ponto de vista pragmático, prático do dia a dia, cotidiano, como interromper esse processo e redirecionar. O primeiro ponto é esse, você resolver aqui dentro. Não é comigo, não é com você. Os conflitos que são endereçados é com ele mesmo. A gente projeta no mundo o que está dentro da gente. E eu vou precisar citar Jesus para você entender exatamente o que eu estou te dizendo. A boca fala do que está cheio o coração. É essa a palavra de Jesus. Então você vai entender melhor aqui e agora que a pessoa que agride, ela sofre e ela não sabe pedir ajuda. Ela não sabe pedir socorro, muito possivelmente pelo protótipo inicial lá na primeira infância, na relação dele com os cuidadores, que muito possivelmente ela sofreu ou se sentiu abandonada, não teve o aconchego, o amparo para as angústias do frio, da fome, da solidão, que normalmente os bebês têm, ou melhor, não têm. Não tem. Mas que deveriam ter. E aí, tudo isso está enraizado no profundo da gente. E por não ter solucionado isso no tempo correto, muito possivelmente por não ter dito isso ao pai, à mãe, ao cuidador, à avó, ao tio, quando deveria ter dito, o indivíduo, ele inconscientemente se culpa e se cobra.
se cobrando, ele precisa dar uma resposta. E a resposta eu não consegui dizer para o meu pai, para minha avó, para o meu avô, para o meu cuidador. Eu vou dizer para você, para você, para você aí que está me ouvindo, que você é isso, que você é aquilo, que você me faz sentir mal, que você me angustia, que você é a pior pessoa do mundo. Mas na realidade é para o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, meu irmão. E como eu não tenho mais a questão do tempo para poder dizer, porque muitos desses personagens importantes na minha infância já partiram, eu vou dizer para um substituto afetivo emocional, que é você, minha esposa, minha irmã, minha amiga, meu amigo, porque esse substituto dá conta de reorganizar o meu mundo mental para que eu possa equilibrar as forças do meu mundo emocional, meu mundo afetivo. Então, quando alguém te ofende, te fere, na realidade ele está ferido. E sabe, perdoar 70 vezes 7 é sobre esse aspecto que a gente entende hoje aqui as palavras de Jesus. Esse é o primeiro ponto em você se resolver aqui dentro a partir da compreensão do modelo do outro. A história do outro pode ter sido muito trágica e a gente precisa aprender a demonstrar um pouco mais de empatia a partir do sofrimento do outro. Foi tão sofrido, foi tão doloroso que ele esqueceu parte disso. Ele não vai conseguir falar sobre isso. Ele vai disfarçar sobre isso e vai tentar esconder a todo custo. Porque para algumas pessoas, inclusive, é vergonhoso o que passou. E aí, só psicoterapia. Na maioria dos casos, nem medicação psiquiátrica resolve. Porque nós não estamos falando de um ponto de adoecimento que impacte significativamente no funcionamento social. Mas a gente está falando de um adoecimento que impacta nos relacionamentos afetivos proximais. A pessoa se resolve no trabalho. A pessoa se resolve no transporte coletivo. A pessoa se resolve no esporte, no convívio com os amigos, mas na família a coisa se amarra e se intensifica de tal maneira que o tirano doméstico, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, aparece. E eu poderia estar aqui falando sobre questões de vidas passadas, que são verdadeiras e são pertinentes, sim, mas eu, em particular, eu fico preocupado quando a gente fala sobre isso, porque as reações que eu vejo da questão de vidas passadas, elas são pouco pragmáticas, porque a narrativa que surge é: não, esse aí é meu adversário de vida passada. Vou sentar no sofá, fingir que nada aconteceu e não tem jeito. Vou orar, deixar para a espiritualidade resolver e tal. Só que essa não é a proposta espírita. Se o problema surge, ele surge para desafiar a nossa inteligência, trazer um ensinamento profundo para a gente e nos fazer avançar, evoluir. Então, sentar no sofá e orar do jeito que a gente faz não vai resolver, não vai nos ajudar. Então, do ponto de vista prático, sobre a pragmática do comportamento, da interação, a gente tem que buscar alternativas para poder solucionar isso. Então, vamos deixar aqui nesse momento a verdade sobre os conflitos de vidas existenciais passadas para tentar resolver no aqui e agora o que surgiu aqui e agora. Então, a história do indivíduo ela foi difícil. Se surge esse conflito na sua existência, se a pessoa endereça a você
questões muito difíceis, ofensas muito dolorosas, uma possibilidade de se encerrar esse conflito ou de interromper a sinalização desse conflito é você falar sobre como você se sente a partir da fala do outro. Porque, veja, algumas religiões elas propõem silenciar as ofensas. Só que culturalmente, ao longo das últimas centenas de anos, quem silencia concorda. E a experiência tem revelado, que silenciar a ofensa não tem ajudado a encerrar o conflito, mas a mantê-lo persistente. Então, a proposta da doutrina espírita é você falar sobre o que você sente, de uma maneira muito equilibrada, muito tranquila. Quando a pessoa te ofender, eu não sei se eu estou certa, mas aqui dentro de mim, eu me sinto mal com o que você me disse. E eu vou precisar, nesse momento, me afastar um pouquinho, para não me sentir pior. Seja o que for que você estiver sentindo, o que você falou me causou profunda dor. Ponto. Porque você, de uma certa forma, comunicou para o outro que aquele tipo de atitude, independente de estar certo ou estar errado, porque o debate ele não é do ponto de vista lógico, quem está certo, quem está errado, isso não interessa nesse momento. O debate é o efeito do que o outro faz, provoca em mim esse tipo de situação. E só aí, em se provocando uma reação ruim, só aí a pessoa já sente que tem algo de errado nela. E se nós aprendermos a falar sobre os nossos sentimentos, como nós nos sentimos, e veja que a nossa sociedade tem posto ao longo de muitos anos de que falar sobre sentimentos, chorar, sofrer é coisa de louco, quando na realidade é exatamente o contrário. Primeiro, a pessoa que é louca, ela não fala consigo mesmo, ou seja, falar sozinho é uma boa coisa. A pessoa que não está bem, ela não escuta seus sentimentos, e é importante a gente fazer esforço para cada vez mais, e esforço é uma palavra espírita, na tentativa de você seguir em direção não somente à lógica, à racionalidade, mas ao ponto de vista emocional, sobre aquilo que você sente, aquilo que você que reverbera em você na sua intimidade. E falar sobre isso é falar sobre você. Quando você faz isso, o outro tem uma compreensão de que você conhece a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você impacta o outro de um modo que ele tem como alternativa buscar esse conhecimento sobre ele mesmo. Então aí a gente já tem, do ponto de vista pragmático, um aspecto, ou seja, a gente chegou no segundo ponto, que é importante. Eu já resolvi o entendimento do que acontece com o outro, eu já compreendo melhor. Agora, eu já falo e comunico sobre o que ele faz e o que reverbera em mim a partir do que ele fala, como eu me sinto, o que é que acontece. E no terceiro ponto, você vai buscar quando você está sendo o motivo ou o start, o início desse conflito relacional. E aí você precisa buscar conhecer a si mesmo. Entender e fazer uma viagem de retorno à sua infância, à sua história familiar, a como você se relaciona com as pessoas, aquilo que você ainda não viu em você, porque primeiro estava cômodo, segundo é bem difícil olhar os nossos próprios defeitos,
É um processo difícil e doloroso reconhecer os nossos enganos, mas reconhecê-los já é mais da metade do caminho. Então, se você reconhece que você tem alguns gatilhos que provocam desarmonia, ótimo. Não se culpe por isso. Siga. Em alguns casos que são muito difíceis de lidar, você vai precisar de um amparo, de uma psicoterapia. Eu sugiro a todos, em todos os casos, fazendo psicoterapia ou não, buscar o amparo do aconselhamento fraterno no centro, tratamento por passes, mas nada disso vai funcionar se você não se resolver aqui dentro. Se você primeiro não se aceitar como você é, e é esse o paradoxo, evocando Carl Rogers, é esse o paradoxo. Quando eu me aceito do jeito que eu sou, aí sim eu estou predisposto a mudar-me, mudar a mim mesmo. Então, aceitar-se e reconhecer-se como ser em dificuldades, nessas diferentes dificuldades, também é importante para esse processo. Mas o que você precisa compreender é que dentro da complexidade de um mundo de provas e expiações, de espíritos que todos nós somos ainda incautos, imaturos, que demandam experiências e que essas experiências possam se tornar em tecnologias de práticas, de atos bons e saudáveis, notadamente nas relações humanas, na interação com o outro. Esse é o caldeirão que vai acontecer, que vai surgir, que vai trazer pontos, e que a gente precisa tomar consciência de que isso vai acontecer. A proposta da doutrina espírita para Allan Kardec, de Allan Kardec, a partir do ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, ela é fascinante. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo traz a palavra cujo radical é caridade 237 vezes. É um livro pequeno, ou seja, é uma palavra que se repete muito, é um radical que se repete muitas vezes. Isso não está aí por um acaso. Quando a gente fala em caridade, a gente fala em interação com o outro, dando conta de um sacrifício pessoal, de um interesse pessoal nos dilemas e nas necessidades do outro. De um modo que, na maioria das vezes, o outro não tem como me pagar, eu não vou receber nada em troca. Mas o que está acontecendo aí, e essa é a proposta de John Bowlby, quando ele fala sobre esses estilos de apego, a gente não tem, mesmo a partir dos cuidados iniciais, quando a gente é bebê, quando a gente é criança, a gente cria um padrão de relação humana, e cada um tem um padrão, mas ele diz que isso não é determinante. Você teve esse padrão na infância, você vai carregar para o resto da vida. John Bowlby diz que a partir das interações com outras pessoas, com diferentes padrões, estilos de apego, a gente vai atualizando o nosso próprio estilo de interação e de relação humana. Então, quando a gente parte para a caridade com pessoas que nos são desconhecidas, diferentes dos nossos laços familiares, dos nossos núcleos afetivos, a gente por vezes vai ter contato com outros núcleos que são muito diferentes do nosso estilo de base. O que isso vai acontecer? A partir disso vai acontecer o quê? A partir disso a gente vai ter a possibilidade de modificar o nosso padrão relacional muito mais do que permanecendo dentro daquela própria nuvem, com aquele mesmo conjunto de padrão e de forças relacionais que estão ali naquele ciclo de convívio.
Ou seja, agora a gente pode se dar conta de que prática de caridade é um potencial instrumento de saúde mental, a partir da teoria do apego. Porque a gente tem a possibilidade de enriquecer o repertório dos padrões relacionais, dos gatilhos, dos entraves relacionais e dos meios de sinalizações relacionais que nós temos, de modo a ampliar essa comunicação e poder, inclusive, lidar com ressoamentos a partir do conflito do outro. Aí eu pergunto para você que está aqui me acompanhando e me assistindo: que espiritismo é esse? Porque eu estou falando de uma teoria de um psiquiatra em inglês que passou desde antes da Segunda Guerra Mundial, ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial, e chegou ao ano de 1980 e fundamentou uma teoria das mais importantes em psicologia, quando o espiritismo já explicava isso de maneira simples, não com os mesmos detalhes, mas de uma maneira prática, possível a todos os indivíduos, no ano de 1857. Só aí a gente tem mais de 100 anos, porque 43 mais 80, 123 anos de antecedência, sobre uma teoria que é respeitadíssima hoje no mundo científico e que se expandiu não só através da psicologia e psiquiatria, mas diversas outras áreas de conhecimento humano. Veja você que está aí me assistindo. Essa é uma possibilidade sem igual de você mudar sua vida para melhor, compreendendo através de práticas espíritas, sem necessariamente estar conectado a assuntos acadêmicos, científicos profundos, mas sendo nutrido desses mesmos elementos na doutrina espírita e vendo o resultado disso, primeiramente em você, porque compreender torna a gente capaz de alcançar uma moralidade, uma empatia que é indispensável ao bem-estar. É indispensável à felicidade, que se traduz, do ponto de vista material, na posse do mínimo necessário, e mais precisamente do ponto de vista moral, na consciência tranquila do dever cumprido. Então quando você faz tudo o que você pode, dentro do limite das suas forças e até tentando se rasgar um pouco mais, no intuito de conseguir vencer os seus próprios limites, você diz bem assim: não, eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz tudo o que eu podia. Inclusive você se prepara, e essa é o meu último recado, o meu último pedido para vocês, aprender a lidar com a frustração. Porque esse é um ensinamento riquíssimo. A gente pode saber de tudo, a gente tem conhecimentos profundos, a gente tem experiência riquíssima, mas as pessoas que estão ao nosso lado, elas são espíritos, com as suas próprias tendências, com os seus próprios interesses, no seu próprio tempo, com suas questões lógicas e ilógicas, que às vezes a gente não pode alcançar. E somente com o exercício da empatia, com um profundo amor, a gente vai poder tocar o coração dessas pessoas. Mas mesmo assim, em grandes momentos, a gente vai falhar. Porque, acima de tudo, a gente tem que respeitar a decisão do outro, a escolha do outro. E alguns conflitos, eles vão permanecer. Apesar de minha avó dizer, e isso é muito antigo na história aqui do Brasil principalmente, quando um não quer, dois não brigam, que esse é a síntese, né, do que a gente está conversando aqui agora, a gente pode pensar também que quando um sente,
sente em si mesmo e sente pelo outro, as coisas estão bem resolvidas, mesmo que o outro não queira. E eu insisto na questão de que eu não estou aqui propondo concordância com a violência. Eu estou aqui propondo uma ressignificação do que se agita dentro de cada um de nós aqui dentro. Eu acredito que a gente precisa denunciar em alguns momentos a violência. Eu acredito que a gente precisa ser assertivo em determinados casos. Mas em todos os casos, sem exceção, a gente precisa guardar um pouco de amor no nosso coração para o outro que sofre. E grande parte dos casos, a gente precisa relatar sobre como nós nos sentimos a partir das provocações e dos conflitos que surgem no outro. Assim, dessa maneira, a gente se aproxima muito mais de Jesus do que pura e simplesmente encontrando culpados ou estabelecendo elementos lógicos e racionais para dizer que eu sou inocente e sou apenas a vítima e o outro é culpado. Se nós estamos em contato com pessoas assim, nós precisamos principalmente ajudar o próximo dentro daquilo que ele precisa da gente. É com muita gratidão que eu desejo a todos vocês muita paz, muita saúde, muito equilíbrio. E um abraço fraterno a todos do Centro Espírita Centelha Divina. Gratidão pela oportunidade de ser útil. Beijo no coração de todos. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor E depois que se esvazia, vazio te angustia e duvida de você. Você chega perto deles E mesmo assim ele não vê. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me Angustio quando vejo que depois de 2000 anos, tantos enganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia Ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos grande andasse, mais no seu Senhor, mas você fica esquecido e por isso falta amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. tudo seria Seria bem melhor se Natal não fosse um dia, se os anjos fosse Maria, se os pais fossem José, se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus,
estou pensando no amor. Meus irmãos, quero agradecer ao nosso bom e amado Senhor do Universo, Deus. Agradecer ao Mestre amado Jesus, que é o guia e modelo da humanidade. E quero agradecer ao nosso irmão pela palestra linda que ele nos trouxe, pela contribuição que ele deu para o Centro Espírita Centelha Divina. Vamos então, nesse instante, fazer a nossa oração, vibrando para que o nosso irmão Léo Paraná continue sempre nos ajudando nessa tarefa da divulgação do cristianismo dentro da doutrina espírita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que essa noite seja de paz, de luz, de amor, para toda a humanidade. Os que sofrem, os que estão nas favelas, os moradores de rua, os nossos irmãos equivocados das cadeias, os nossos irmãos envolvidos com drogas, que Deus proteja, ilumine a todos, porque o Senhor nos dá condição para nós alcançarmos a angelitude. Obrigado a todos, uma boa noite, muita paz e que Deus esteja presente a cada um de nós.